pessoas chegam para mim e me perguntam, professor, como desenvolver disciplina? De longe é o pedido mais comum. E se eu disser para você que, segundo Marco Aurélio, o monstro do estoicismo, o grande imperador, a disciplina tem uma mãe? E se você refletir um pouco sobre quem é a mãe da disciplina, talvez você encontre um meio prático de encontrar e desenvolver disciplina na sua vida. No vídeo de hoje, nós vamos falar quem é a mãe da disciplina na visão de Marco Aurélio, o grande papai seguro. Fala, gente linda, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Adailton Azevedo. Aqui nesse canal nós trabalhamos desenvolvimento integral, porque você é uma pessoa só. Muitas vezes você quer desenvolver uma área da sua vida, mas para você desenvolver essa área, você precisa se desenvolver como pessoa. Por isso que aqui nós trabalhamos consciência, aprendizagem e treinamento. E como eu falei hoje com vocês, hoje, eu vou trazer para vocês aqui uma reflexão inspirado em um trecho de Marco Aurélio, tá certo? Inspirado num trecho de Marco Aurélio, mas não apenas nele. Vou fazer algumas reflexões falando sobre quem é a mãe da disciplina. Muitas vezes as pessoas me pedem, professor, fala um pouco mais sobre disciplina, como é que eu posso desenvolver disciplina? Eu tenho até um vídeo aqui no canal que fala sobre a disciplina, fala quem é o pai e a mãe da disciplina, a disciplina na mitologia grega. Vou deixar o vídeo aqui, é desse lado aqui que fica. Vou deixar o vídeo aqui para você, recomendado para você assistir esse vídeo, inclusive uma reflexão sobre o que é a disciplina virtude e o que é a disciplina militar. Muitas vezes a gente busca a disciplina militar para poder fazer as coisas, e justamente isso nos distancia da disciplina virtude. Tudo está nesse vídeo aqui. Mas para que você possa evoluir nesse processo de disciplina, nós vamos trazer aqui quem é a mãe da disciplina. Na mitologia grega, né, a disciplina tem um pai e uma mãe, tá certo? Então, nós vamos justamente entender quem são essas figuras. Então, aqui já está aparecendo na tela os pais da disciplina, tá certo? Então, na mitologia grega, a disciplina, ela é filha de Têmis, que é a deusa da justiça, tá? E de Zeus, que é o deus do poder, tá? Que é o deus do poder, o líder dos deuses, né? É aquele que domina e governa e reina sobre os deuses. Muito bem. Daqui já dá para fazer um vídeo. Para mim eu tenho que reconhecer aqui a minha vulnerabilidade. Eu sou professor. Estou aprendendo essas coisas do YouTube. Às vezes o pessoal chega e diz assim: tem que fazer vídeo de 10 a 15 minutos. Meu irmão, só isso daqui, pronto, já tem coisa aqui para a gente discutir por pelo menos 15 minutos, né? Mas enfim, vamos evoluir. E Marco Aurélio, eu estou retirando um trecho que Marco Aurélio ele fala em Meditações, que ele diz o seguinte: precisamente aqui nasce a justiça, e desta procede as demais virtudes. Aqui eu tenho que fazer algumas observações. Eu vou fazer uma indicação para vocês, certo? De alguns livros. Esse, por exemplo, esse trecho que eu estou tirando é desse livro aqui, ó, de Meditações, tá certo? De Marco Aurélio, tá bom? Meditações de Marco Aurélio. Eu vou deixar todos... Estou colocando a cabeça para baixo. Meditações de Marco Aurélio. Eu vou deixar todos os livros que eu vou mencionar aqui recomendado para vocês aqui no descritivo desse vídeo. Leiam livros. Comprar curso é bom? Até porque eu vendo curso também, mas leia livros. Existe uma pequena divergência de um outro conceito que eu vou trazer de Aristóteles, nesse livro aqui de Ética a Nicômaco, tá certo? Não uma divergência diretamente no que está nesse livro, mas esse livro é um dos trechos que eu estou pegando de Aristóteles que a gente vai usar também nesse vídeo, nessa live de hoje. Existe uma divergência, se você pesquisar aí, né,
você acha muitos vídeos no YouTube dizendo, segundo Aristóteles, a prudência, né? A prudência, ela é a mãe das virtudes, né? Então, Aristóteles ele já aponta ali as virtudes que ele chama cardeais, são virtudes que estão ligadas essa palavra remete a coração, né? A essência, a raiz. Então, dessas virtudes procede todas as outras. E a primeira que é citada é justamente a virtude da prudência, depois seguido a virtude da justiça, depois a virtude da fortaleza ou da coragem, e a quarta, a virtude da temperança. Aqui já dá um curso isso daqui, já dá um curso fácil, tá? Então, existe essa meio que divergência, mas eu estou pegando a fala de Marco Aurélio e supondo aqui reflexões que podem nos levar a desenvolver, a partir dessa virtude que é a justiça, a disciplina e outras virtudes, tá? E outras virtudes além da virtude da disciplina em si, ok? Então vamos evoluir um pouquinho aqui, ó. Algumas observações que eu coloquei para vocês. Aqui está a fala completa, tá? De Marco Aurélio em Meditações, de onde eu tirei esse contexto, tá? É importante a gente fazer essa leitura para tentar entender o que é que ele está trazendo nesse trecho e dizendo que da justiça procede todas as demais virtudes. Vê só, nenhuma natureza é inferior à arte, porque as artes imitam as naturezas, né? E se assim é, a natureza mais perfeita de todas e a mais abrangente de todo, e a mais abrangente, não pode ficar aquém da habilidade da arte. O que é que ele está querendo dizer? Nós podemos nos encantar com um quadro, né? Nós podemos nos encantar com um quadro com a pintura de uma montanha, mas nunca essa pintura da montanha vai ser mais belo ou superior à própria montanha em si, tá certo? Ou então eu posso fazer uma pintura de uma modelo, né? Nunca, ou de um modelo, nunca essa pintura vai ser superior, né, à natureza daquele modelo em si. Então a natureza, por si só, ela é superior a tudo isso. E a arte, ela expressa de forma inferior o que é superior. E isso é incrível. Na verdade, isso daqui já daria um vídeo. Se você quiser que eu desdobre um pouco dessa filosofia sob a perspectiva do comportamento e sob a perspectiva do desenvolvimento humano, né? Deixa aqui o seu comentário que eu teria um prazer de falar sobre isso. Mas Marco Aurélio ele sempre remete essa dimensão da natureza, assim, de entender efetivamente a natureza das coisas. E que a arte, ela está de uma forma inferior tentando e buscando expressar algo superior. Não tem como eu não conectar isso com os pontos de espiritualidade que está na prática da humanidade. Isso é recomendado e isso é evidenciado em várias realidades. Não vou ficar citando aqui porque eu vou perder meu tempo. Uma das formas de prática de conexão com o transcendente é justamente a natureza. Por isso que as pessoas vão para retiros, aí eu preciso ir para um lugar, recentemente eu estava conversando com uma amiga minha, eu vou fazer um retiro no meio da Mata Atlântica, porque essa conexão com a natureza, ela nos projeta para essa própria prática e experiência de espiritualidade em si. Também assim é a arte. E veja, essas duas coisas estão aparecendo aqui. Mas eu não quero nem discutir sobre a natureza, nem discutir sobre a arte em si, tá? E certamente todas as artes fazem um inferior com vista ao superior, portanto. Também procede assim a natureza universal. E precisamente aqui nasce a justiça e dessa procede as demais virtudes. E por que isso? Porque quem não for indiferente às coisas sem importância, quem se deixar levar pelas aparências, quem for precipitado ou leviano em seus julgamentos, não pode ser considerado justo. Quem é justo e quem vive a justiça não se deixa levar por essas por falsas medidas. Guardem essa palavra, falsas medidas. Especificamente falando da medida em si.
Então nós estamos falando justamente de quem? De Têmis, que é a deusa da justiça. Ela não é a única deusa na mitologia grega que remete à dimensão da justiça. Tem a sua filha Dis também, tem Atenas. Têmis necessariamente não é considerada só uma deusa, ela é considerada porque ela é filha ela é filha de titãs, né? Então ela é filha da titã Urano e da titã Gaia, tá? Urano é o titã que representa o céu e Gaia é o titã que representa a terra. Urano, o céu, Gaia, a terra. Deles que nasceram Cronos, tá? Deles que nasceu Cronos. E Têmis é a segunda esposa de Zeus, o deus do poder. A Têmis, ou a deusa da justiça Têmis, ela nasceu justamente de Urano, céu, Gaia, terra. Dá para perceber aqui alguma relação, né? Que a justiça nasce do que representa o ponto superior e do que representa o ponto inferior. Eu vou trazer aqui um pouco para vocês, um pouco dessa geometria, tá? Vamos brincar um pouquinho com essa geometria. E quando eu estava fazendo justamente a reflexão sobre essa dimensão, né, de Urano e de Gaia, eu não consegui não associar, não estou dizendo que é a mesma coisa, pelo amor de Deus, mania de baiano de querer misturar as coisas, não estou querendo meter um sincretismo doido aqui, eu só estou dizendo que isso me remete à conexão que eu faço. Não quero dizer que é exatamente a mesma coisa e que tem a mesma procedência, que quer dizer a mesma coisa, porque aí vira um balaio de gato e não é esse o objetivo. Mas isso me remete a muitas filosofias, religiões e inclusive práticas de artes marciais, né? Então, por exemplo, no Aikido existe um movimento que é chamado de céu e terra, né? Que é um movimento que eu jogo um sentido para baixo e um sentido para cima. Isso tem um efeito, né, na própria questão da postura do artista marcial, né? Energia para cima, energia para baixo. Então, encontrar a justa medida disso daqui é essa compreensão desse movimento que eu vou chamar aqui de movimento vertical. A justiça nasce do encontro de dois titãs que representariam esse movimento vertical. Céu e terra. Céu e terra. Tá? Essa natureza universal. Ok? Que une o físico e o metafísico. A gente poderia brincar com um bocado de coisa aqui dentro disso. E qual o sentido que isso traz? Ó, de novo, eu falei que eu não consigo não associar com as artes marciais, porque o que acontece? A virtude, né, que vem de virtus no latim, ela significa força vital do corpo. Então, virtude é uma característica de excelência, seja moral, social, intelectual, que se manifesta na disposição do indivíduo para praticar o bem. Para praticar o bem. Então, toda virtude, ela se manifesta para a prática do bem. Então, quando a gente fala de prática de virtude, a gente fala de praticar o bem. Mas o conceito que eu trouxe antes disso é que a virtude é uma força vital. E aí, de novo, lembra que eu falei do céu e terra, né? Se eu não me engano, é no livro do Bruce Lee que ele fala de linha da vida. É uma linha que tem aqui, ó, bem que divide, bem confunde, inclusive, com esse eixo da nossa coluna vertebral aqui, ó, uma linha, né, que ele chama de linha da vida, que toda defesa ela tem que estar protegendo justamente essa linha. Isso é muito comum nas artes marciais, tá? Então, tendo essa linha, você tem no centro o que, por exemplo, os chineses chamam de Qi, né? Os japoneses chamam de Ki, que é energia vital. Virtude é a força vital do corpo, a energia vital, certo? Então, a justiça, céu e terra, faz muito sentido pensar nessa dimensão da justiça como mãe, né? Como mãe das virtudes. Né? Mas vamos evoluir um pouquinho mais. Aí
eu trago aqui para vocês Aristóteles, que ele traz um conceito de justa medida. Céu e terra, justa medida, tá certo? Justa medida. Então existem 3 tipos de disposição. 2 delas são vícios, que envolvem excessos e deficiências. Então uma virtude, ela tem, a gente tem 3 tipos de disposição. 2 são vícios. É o excesso, é um extremo, e é a deficiência. Total falta seria o outro extremo. O significativo é que, em certo sentido, cada uma delas se dispõe às outras 2. Pois as disposições extremas são contrários tanto ao meio termo como ao outro extremo. E o meio termo é contrário aos 2 extremos. Quem está falando isso é Aristóteles. Então vamos lá, devagarzinho. Aqui tem 2 compreensões. Primeira, você tem 2 extremos que são os vícios. Um vício que é excesso, um vício que é deficiência. E aí ele vai dar vários exemplos. Chega a ser até cansativo. Estava olhando aqui, se eu não me engano, aqui, isso daqui ele fala isso, é no capítulo 9. No segundo livro, capítulo 9, se eu não me engano. Porque aqui é por número, né? É 8, é no 8, tá certo? Então, a virtude é um meio termo entre 2 extremos, excesso e deficiência. Eu tô demais em excesso, vício. Eu não tenho nada, deficiência 0, vício também. A justa medida é onde está a virtude. Só que veja só, quando ele fala isso, ele diz o seguinte, ó. O significativo é que, em certo sentido, cada uma delas se opõe às outras 2, pois as disposições extremas são contrárias tanto ao meio termo como ao outro extremo. Então esse desenho que eu acabei de fazer aqui, ele não está certo. Porque esse vício é o extremo desse, só que esse vício ele também vai ser o extremo da justa medida. E esse vício aqui, que é a deficiência, também vai ser o extremo da justa medida. Então o que a gente está desenhando aqui, ó, não é uma linha onde no meio está a virtude. O que a gente desenha aqui é uma espécie de triângulo. Percebe? Ou seja, eu preciso de um eixo vertical aqui, ó, tá? Eu preciso de um eixo vertical. E aí começa a fazer fazer sentido eu trazer essa geometria do pai e da mãe de Temis, justiça, e fazer também essa geometria entre a justa medida, que é o meio termo entre 2 vícios, um de excesso e o outro de falta. Um meio termo entre 2 vícios, um de excesso e o outro de falta. Isso é a virtude, tá? Só que esse meio termo também é o extremo dos 2 extremos. Ele está no contrário dos 2 extremos. Então eu teria que trazer essa virtude aqui para cima, ó, e formar um eixo triangular. E por que eu estou trazendo isso? De novo, não tem como não associar isso com a prática de artes marciais. Eu estou falando de artes marciais, mas necessariamente não precisa ser só a prática de artes marciais ou do Aikido em si, tá certo? Isso também aparece em outras práticas, como yoga, por exemplo. Só aparece em símbolos religiosos, tá certo? Também isso aparece. Por que eu estou falando isso? Porque é entender e praticar esse elemento. Trazer esse elemento, esse pensamento, né? E compreender como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia. Tornar isso prática. E desenvolver, a partir da justiça, tanto a disciplina como também as outras virtudes. Tá certo? Tanto a disciplina como as outras virtudes. Então, dentro desse conceito que a gente está desenhando aqui, ó, é justamente um triângulo. Tem um triângulo aqui. E esse triângulo, o que ele representa? Né? Ele tem várias representações, mas ele remete à transcendência. A você estar nesse estado natural, terra, e transcender para o sobrenatural. Certo? Transcender para o sobrenatural. Então, isso seria a construção essencial da virtude. Então o que a gente está falando é o seguinte: céu, terra, desse eixo horizontal
Não, desse eixo vertical eu tenho quem? A justiça. E a justa medida entre os extremos, tá? A justa medida entre os extremos vai me trazer justamente a prática e o exercício da virtude, tá? Essa justa medida ela não pode estar aqui embaixo, porque ela é um extremo equivalente ao vício de excesso, como também ela é um extremo equivalente ao vício de falta, segundo Aristóteles, né? Então, o que está sendo dito aqui? Onde é que eu quero chegar com isso? A justiça, mãe das virtudes. Uma justiça que te remete ao transcendente e que te põe em justa medida, igualmente distante dos excessos, igualmente distante das faltas. E aí dá pra gente brincar com isso com outros conceitos, tá certo? E aí eu posso trazer, como eu já trouxe aqui a mitologia, se você não é cristão, não acredita em Deus, eu não estou pedindo para você acreditar nos deuses gregos. Também não vou pedir para você acreditar no cristianismo, no Deus cristão, em Jesus Cristo. Mas isso aqui é uma passagem bíblica que na hora me lembrou, me remeteu. Ó. Ninguém faça de si uma ideia muito elevada, mas tenha de si uma justa estima, de acordo com o bom senso e a medida da fé. Olha que legal isso. Então, ó, ninguém faça de si uma ideia muito elevada, mas tenha uma justa estima. Essa justa estima é uma virtude. Eu vou me estimar justamente. Isso quer dizer que eu não vou nem me superestimar, nem me subestimar. Eu não vou nem me superestimar ou sobreestimar, ou nem vou me subestimar. Eu vou me dar a justa medida. De acordo com o quê? Com bom senso. A compreensão natural de quem é o homem, de quem sou eu, de quais são as minhas limitações. E a medida da fé. Uma compreensão relacionada a uma percepção de fé. Nesse caso de Romanos, filhos de Deus. Eu acredito que eu sou filho de Deus. E aí você pode dizer, eu sou filho do universo, eu sou... Enfim, é uma compreensão que, de novo, está presente aqui o elemento terra, natural, o bom senso, e o elemento céu, né? Fé, a crença do que da nossa natureza transcendente. Mais uma vez, eu tenho um triângulo justamente nesses versos. Ele está aí. E é nesse contexto que eu vou encontrar o quê? A justiça sobre mim mesmo. E a disciplina e várias outras virtudes nascem dessa justa medida. Marco Aurélio ele chega e diz assim, ó, adapte-se às coisas nas quais tem sorte e aos homens com os quais convive. Ame-os, mas de verdade. Isso daqui não é palavra, isso aqui é Marco Aurélio em Meditações, hein? Adaptar-se às coisas que são como são te apresentadas e aos homens com que convive, você entregar amor, mas amor de verdade. Veja, na hora, não estou dizendo que é a mesma coisa, na hora eu conecto isso com o quê? Amar a Deus, o teu próximo, como a ti mesmo. A justa medida vai justamente trazer isso para mim e para você. E daqui você vai começar a desenvolver uma série de comportamentos. O que é justo a Deus, a mim mesmo e ao meu próximo. O amor que é justo a Deus, a mim mesmo e ao meu próximo. E como é que isso se manifesta em termos de desenvolvimento de disciplina, professor? Fica aqui que a gente vai chegar justamente nesse ponto, tá certo? Fica aqui que a gente vai chegar nesse ponto. O que é justo para mim? Esse é o exercício. Eu vou convidar você a fazer esse exercício agora. O que é justo para mim? O que é justo para o outro? O que é justo para Deus ou o universo? Ou a natureza universal? Ou aí eu não sei qual é o seu espectro de fé. Não importa. Tá certo? Verdadeiramente aqui no canal, nesse momento, nesse vídeo que eu estou fazendo, não importa. Importa é a compreensão dessa prática. Porque isso é uma chave para você desenvolver disciplina.
O que é justo? É justo que eu tenha um devido descanso? Então eu tenho que organizar o meu tempo para que eu tenha o devido descanso, porque é justo, é amor a mim. É justo que eu tenha um tempo para o meu cônjuge, para o meu parceiro, minha parceira, para meu esposo, minha esposa, para minha família. É justo. Então, daqui vai sair a minha disciplina, porque eu estou dando o que é justo. O que é justo ao outro. Essa compreensão da justa medida, da justiça, que está nessa relação céu e terra, Deus e eu e o outro, ou seja, tem essa geometria vertical e horizontal. Aliás, né, não tem como eu não remeter isso daqui à própria cruz em si, né? Que você tem um eixo vertical e o eixo horizontal, né? Que é o principal símbolo do cristianismo. Então, você tem esse movimento vertical, Deus e eu, o que é justo a Deus, o que é justo a mim. E você tem esse eixo horizontal, que é justo a mim, que é justo ao outro. Aos outros que me cercam. Marco Aurélio fala, por isso que ele fala, né? O último vídeo que eu fiz, não foi o último, foi o anterior. Eu vou deixar esse vídeo mencionado aqui. Ele dizia justamente isso, né? A inteligência racional, a sociedade submetida a Deus. Então ele tem sempre essa perspectiva racional. Eu, coerente com minha natureza social. Eu, justo com a natureza do outro. Submetido a Deus. Eu, justo com a divindade que compõe a natureza universal. E aí, enfim, né? Aí você pode colocar isso dentro do seu mapa, do seu espectro de fé. Então, daqui nasce uma série de virtudes. Eu tenho que parar o vídeo agora porque é difícil para mim. Eu tenho muitas coisas para falar, mas, bom, enfim. Deixa eu voltar. Então, daqui nasce muitas virtudes. Dessa compreensão justa, dessa justiça. Justiça comigo, justiça para o outro e justiça para a natureza universal, para Deus, para seja qual for o seu espectro de crença, né? Daqui nasce a disciplina, uma compreensão de como eu vou fazer, por exemplo, como é que eu vou lidar com os meus hábitos. É justo que eu me alimente bem? É justo que eu tenha momentos de lazer, que eu beba, por exemplo, né? Eu posso ter esse momento de lazer, estar com os amigos, tomar um vinho, tomar tudo na justa medida. Nunca num excesso, que é o vício, nunca na total privação, falta, que também é um vício. Segundo Aristóteles, quem tá dizendo isso não sou eu. Tá? Se entenda lá com Aristóteles. Vai você e ele lá brigar. Tá certo? Se você acha que ele está errado, eu não sei quem é você que está assistindo esse vídeo, mas eu prefiro ficar com Aristóteles. Tá? Então, a alimentação, é justo que eu exercite o meu corpo para que ele seja saudável, é justo que eu lhe dê descanso. Daqui a gente pode tirar aqui o autocuidado. O autocuidado é justo que eu tenha um tempo para mim mesmo. É justo que eu tenha um tempo para os meus filhos. É justo que eu tenha um tempo para o meu trabalho. É justo. Essa pergunta é justo. Ela pode abrir um leque absurdo. Sobre a gestão de tempo, né? A gente falou sobre isso lá no início, né? Quando a gente fala, por exemplo, de dar o devido peso às coisas. Para pensar na gestão do seu tempo. É justo que eu dedique o meu tempo nisso que eu estou dedicando agora? Ou isso é uma coisa que não merece tanto minha atenção? Sobre equilíbrio emocional. Muitas vezes as pessoas falam de equilíbrio emocional. Eu gostaria de ter o equilíbrio emocional. Eu já recebi até essa demanda, professor, traz alguma coisa que fale como perdoar. O perdão pode ser um exercício e consequência da prática da justiça. Porque se você se afeta emocionalmente com algo, é o julgamento que você dá ao que aconteceu que te afeta, não é o acontecimento.
Se você der o justo juízo da irrelevância do acontecimento, se você julgar irrelevante, ele já não te afeta mais. Então, encontrar essa justa medida. Inclusive, a dimensão própria do perdão. A própria dimensão do perdão em si. Eu lembro que uma vez eu estava num treinamento, e nesse treinamento, eu fiquei aqui com a tela dividida, mas não tem problema. Eu estava num treinamento, e nesse treinamento, eu uma vez falei, disse assim, olha, eu recomendo que você perdoe as pessoas que te ofenderam, inclusive para relegar essas pessoas à insignificância que elas merecem. Aí tinham cristãos lá no treinamento, professor, você não pode falar isso, porque ninguém é insignificante, porque... Tá, e foi aquela confusão. Mas o ponto concreto, o elemento essencial e concreto aqui, é que é justo que essa pessoa que me ofendeu tão radicalmente, ela tenha um espaço na minha vida? Então o perdão é justo para você relegar essa pessoa ao esquecimento que ela merece. Inclusive para que ela saia de vez de sua vida. Porque se aquilo te ofende, te incomoda, te afeta, é porque você está atribuindo significado. Mas isso daí já daria um outro vídeo. A justiça, mãe do equilíbrio emocional. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não sei se vai dar certo, porque escureceu aqui. Mas eu vou tentar editar ele mesmo assim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Te espero no próximo encontro, no próximo vídeo. Grande abraço!